E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2015 que fala pra gente o seguinte: uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica? Então, a questão fala o seguinte, olha, você vai misturar o líquido e você vai ter ele em equilíbrio térmico ali. Depois de 6 horas, você vai ter uma outra temperatura e isso vai ter uma variação percentual. Dependendo da variação percentual que você tenha, o selo que você coloca na garrafa pode ser A, B, C, D ou E. E a gente quer saber, a respeito desse exemplo que ele deu, qual é o selo da garrafa. Para isso, a gente precisa calcular a temperatura de equilíbrio térmico entre a água fria e a água quente, mas vamos anotar os valores para a gente não se perder. A gente tem aqui para água fria as seguintes informações. A massa de água fria vai ser 1/3 da massa total do sistema, ok? Ele diz isso, que é 1/3 de água fria. O calor específico da água você não precisa saber nessa questão, então eu vou deixar só como C. A temperatura inicial é 10 graus Celsius. Já para a água quente, a gente vai ter as seguintes informações. A massa de água quente vai ser 2/3 da massa total do sistema. O calor específico é C. E a temperatura inicial é 40 graus Celsius. Ok? Agora, a gente precisa calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui a quantidade de calor trocada pela água fria mais a quantidade de calor trocada pela água quente tem que ser igual a 0. E aí, como a gente está falando de variação de temperatura, a quantidade de calor vai ser dada por massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Isso para água fria e também para água quente. Então, a gente vai ter massa, calor específico, vezes variação de temperatura para água quente. E isso tem que ser 0. Vamos lá. A massa de água fria é 1/3 da massa total do sistema. O calor específico é C. E a variação de temperatura pode ser dada pela temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da água fria, que é 10. Mais a massa de água quente é 2/3 da massa total do sistema, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio térmico, menos 40, e isso tem que ser igual a 0. Agora, olha só, eu vou pegar essa equação e vou dividir os dois lados. Eu vou dividir por massa total vezes calor específico. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é criando uma divisão dos dois lados
da equação. E aqui, como é uma soma, né, cada parcela da soma vai ser dividida por massa total vezes calor específico. Massa total vezes calor específico e massa total vezes calor específico. E por que eu estou fazendo isso? Para poder cortar essas grandezas que não são relevantes, né, para a gente resolver o problema, né? A massa e o calor específico, nesse caso, não vão adiantar muito. Se o calor específico fosse diferente, né, se fossem duas substâncias diferentes, aí a gente teria que considerar esses valores, né? E ele precisaria informar para a gente. Mas como a substância é a mesma, o calor específico não vai importar tanto. Ó, cortei. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, a gente vai ter que 1/3 da temperatura final menos 10 mais 2/3 da temperatura final menos 40 tem que ser igual a 0. E aí a gente pode fazer uma distributiva, né? Um chuveirinho. 1/3 vezes θ, 1/3 vezes 10, 2/3 vezes θ, 2/3 vezes 40. E a gente vai ter, ó, 1/3 vezes θ menos 10 sobre 3, porque é a multiplicação de 1/3 vezes 10, mais 2/3 de θ menos 2 vezes 40, 80. Então, vai ser 80 sobre 3 igual a 0. Vou pegar os termos que estão negativos, ó, 10/3 e 80/3, vou passar eles para o lado direito da equação e a gente vai ter o seguinte. Ficou 1θ sobre 3 mais 2θ sobre 3 igual a 10 sobre 3 mais 80 sobre 3. Θ sobre 3 mais 2θ sobre 3 vai dar 3θ sobre 3. 3θ sobre 3. Posso já dar aquela cortadinha aqui no 3, de boa. Igual a soma de frações com o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma os numeradores. 10 mais 80, 90. Então, a temperatura que a gente procura tanto, né, o valor de θ, vai ser 90 sobre 3, que vai ser 30 graus Celsius. Só que depois de decorridas 6 horas, a temperatura caiu para 16 graus Celsius. Então, a gente precisa calcular essa variação percentual e a gente pode fazer isso por uma regra de 3. Olha só, 30 graus Celsius era 100% da temperatura. Depois a gente teve, o valor caiu para 16. E a gente precisa encontrar quanto que vale percentualmente isso. Ok? Então, multiplicando cruzado, o que a gente vai ter? A gente vai ter x com 30, 30x, igual a 16 vezes 100, que vai ser 1.600. Vou pegar esse 30 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, a gente vai ter que x vai ser 1.600 divididos por 30. Posso cortar o zerinho aqui e fazer essa divisão. Isso aqui vai dar aproximadamente 53%, se eu não me engano. E quanto que é a variação percentual? A variação percentual, gente, ó, a variação percentual vai ser a porcentagem que a gente tinha antes, menos a porcentagem que a gente tinha depois. Logo, a variação percentual vai ser 47%. Olhando para a tabela, a gente vê que ela vai estar entre 40% e 55%, configurando assim o gabarito na letra D. E a gente fica por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!